Louvado seja o nome do Senhor. Cada vez que nós tocamos em um capítulo de Eclesiastes, a gente faz um esboço para que todo mundo enxergue qual a posição deste capítulo dentro do livro. Qual a posição deste penúltimo capítulo de Eclesiastes dentro do livro Eclesiastes. O início deste capítulo 11, ele está dentro do último bloco do livro. O último bloco de Eclesiastes, o último bloco de Eclesiastes começa no capítulo 9, versículo 11, e vai até o capítulo 11, que nós lemos, versículo 8, quase o capítulo 11 completo. E o título deste bloco é Sabedoria Vale Mais. Nas suas experiências empíricas, Salomão foi conduzido por Deus a experimentar tudo o que é, digamos assim, os sonhos, entre aspas, de todos os seres humanos. Experimentar toda a felicidade na terra, experimentar toda a alegria da terra, experimentar todos os prazeres da terra. E depois de experimentar tudo isso, Salomão chegou à conclusão que nada disso vale nada. Só uma coisa vale mais do que tudo isso: a sabedoria de Deus. Porque no Eclesiastes, assim como no livro de Jó, Salmos, Provérbios, a sabedoria é o próprio Jesus. A sabedoria é o próprio Jesus. Trazendo para os nossos dias, Salomão hoje diria o seguinte: a única coisa, entre aspas, porque não é uma coisa, mas só para definir, a única coisa que vale a pena buscar nessa vida aqui na terra é Jesus. Todas as outras coisas que você busca, incluindo aquelas que não devia buscar, mas busca, incluindo aquelas que deve buscar e busca. Você tem que buscar um trabalho, você tem que buscar a sua sobrevivência. Mas seja o que for que você busque nessa terra, de bom ou de mal, não tem projeção para o céu. Nada disso te projeta para o céu. A única coisa que te projeta para o céu, que você pode fazer nessa terra, é buscar o Senhor Jesus de todo o seu coração. Foi por isso que Jesus disse uma palavra muito forte: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, que é a sabedoria de Deus, a sabedoria personificada de Deus, a própria palavra de Deus, a verdade absoluta de Deus revelada para nós. Buscar Jesus é a única coisa que nós fazemos que nos projeta para a eternidade. Qualquer outra coisa que buscamos, até por boas que sejam, não nos projetam para a eternidade. É tudo vaidade de vaidades e correr atrás do vento. A única coisa que nos projeta para a eternidade, enquanto estamos nessa terra, é buscar o Senhor. Por isso o próprio Deus disse nos profetas Jeremias, Isaías: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu coloquei uma mensagem hoje lá no Facebook. A origem da humanidade está registrada numa frase em Atos 17:26, que Deus, de um só, fez toda a raça humana.
E o propósito da existência da humanidade está em Atos 17, 27. Deus colocou os homens aqui na terra para fazerem o quê? Para buscarem a Deus. Quem vive toda a sua vida nessa terra só buscando felicidade, só buscando prazeres, só buscando bens, buscando riquezas, carros, fazendas, casas, roupas de grife, roupas de marca, as melhores coisas que as pessoas querem ter aí no mundo, tudo isso é vaidade de vaidades e correr atrás do vento, e não projeta ninguém para a eternidade. Só Jesus nos projeta para a eternidade. Ele é a sabedoria de Deus. Jesus vale mais. A sabedoria vale mais. Nós vimos também na semana passada, sábado passado, que nós meditamos no capítulo 10, que este bloco chamado Sabedoria Vale Mais, ele está dividido em 3 pequenas partes. A primeira e a segunda parte estão no final do capítulo 9 e completa todo o capítulo 10. E a terceira parte são os primeiros 8 versículos do capítulo 11 que nós lemos hoje. A primeira partezinha desse bloco, o contraste entre um sábio e um pecador. Um sábio pode fazer coisas excelentes. Um pecador é também um destruidor das coisas excelentes. Um sábio é aquele que edifica. O pecador é aquele que destrói. Quando eu falo isso, eu lembro de Isaac. Isaac, que viveu numa terra, peregrinou por uma terra árida, a terra de Canaã, antes de ser Israel. Ele procurou água para descedentar a sua família e os seus rebanhos. Então ele tinha o costume de cavar poços para encontrar água. De dia, Isaac cavava poços, e de noite vinham os filisteus e entulhavam os poços. Isaac é um sábio que faz coisas edificantes. Cavar poços, achar água, é achar vida, é achar sobrevida, é achar sobrevivência, é uma coisa boa. O pecador é como os filisteus, que não fazem nada de bom e ainda destroem o que outros fizeram de bom. Provérbios fala da mulher sábia que edifica a sua casa, mas a mulher tola destrói a toda a sua casa com uma só das suas mãos. A Bíblia coloca então esse contraste. O sábio não é que ele não seja mais um pecador. O sábio é um pecador remido. Um pecador que na sabedoria que tem recebido de Deus, luta contra o seu pecado, para não viver mais em pecado, para não andar mais na prática do pecado, mas andar edificando a sua vida sobre a rocha da palavra de Deus. O pecador anda por aí se autodestruindo e destruindo os outros, e destruindo o mundo, e destruindo, como Davi disse, todos os fundamentos da terra. Destruídos os fundamentos, Davi pergunta: que poderá fazer o justo? Porque tem ímpios demais, pecadores demais, vivendo de acordo com o seu pecado e destruindo fundamentos. Esse é o contraste entre o que um sábio pode fazer e um pecador pode fazer. Vimos ainda no final do capítulo 10, versículos 5 a 20, vários males que Salomão teve experiência de observar e que sempre se multiplicam na face da terra. Os males que os seres humanos fazem na terra, eles são uma espécie de círculo vicioso. Os seres humanos não aprendem dos seus erros. Os seres humanos sempre voltam a cometer os mesmos erros.
vem uma nova geração, que você pensa que essa nova geração não vai cometer os mesmos erros da geração passada, e ela comete os mesmos erros e ainda outros piores. Essa é a razão dos vários males que nós encontramos na terra, e por isso vamos ver hoje, ainda no capítulo 11, porque nós vivemos dias de trevas. E aqui no capítulo 11, os primeiros 8 versículos do capítulo 11, falam de uma lei espiritual, uma lei evangélica, que se chama a lei da semeadura. Resumindo tudo que fala aqui nesses 8 versículos, Jesus ensina o seguinte, a palavra de Deus ensina o seguinte: tudo quanto o homem semear, ele colherá. Porque isso é uma lei, porque é infalível. Ela funciona para todas as pessoas, crentes ou descrentes, para o sábio ou para o pecador, para o filho de Deus ou para os filhos de Satanás. A lei da semeadura, que eu comparo assim com a lei da gravidade, ninguém que consegue sair da lei da gravidade. Eu solto esse objeto aqui, ele cai, não fica flutuando aqui, porque ninguém quebra aqui na terra a lei da gravidade. As leis, a Bíblia tem leis evangélicas ou leis espirituais que são inquebrantáveis, ninguém quebra. Ela funciona para todo mundo, ela acontece na vida de todo mundo. Uma dessas leis é a lei da semeadura. Aquilo que o homem semeia, ele também colherá. Semeou o bem, ele colherá também coisas boas. Semeou o mal, ele colherá também coisas más. A Escritura declara que quem semeia ventos, colhe tempestade. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia nada, colhe nada. O que o homem semeia, ele colhe. Amém? E é claro que na pregação do Evangelho, dentro dessa lei da semeadura, estão as ofertas bíblicas, que são pelo menos 2. A oferta estipulada, que é o dízimo. O dízimo é 10% de tudo que você ganha, não é menos do que isso. E esse dízimo, ainda diz no livro de Provérbios, é uma oferta que tem caráter primicial. São primícias. Antes de você gastar o seu salário com qualquer coisa, se você é filho de Deus, você semeia na pregação do Evangelho, na pregação da sua palavra, o seu dízimo. O dízimo é para isso. Alguém já me perguntou, pode pegar o dízimo e ajudar um pobre, uma instituição? Não, não pode. Você pode fazer isso com outro dinheiro, com outra renda, outra coisa da sua renda, isso você pode fazer, mas com o dízimo não. Com o dízimo, ele se direciona para a palavra de Deus, por isso que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. O dízimo é uma doação, é uma oferta. O dízimo não é um pagamento. Aqui está a diferença do dízimo do Antigo Testamento, que era o dízimo levita, era um pagamento que os judeus deveriam pagar no templo de Jerusalém. O dízimo cristão é o que Abraão deu, não pagou, ele deu a Melquisedeque. Eu já vi pregadores pregando que o dízimo, dar o dízimo é um investimento no reino de Deus. O reino de Deus não está nas bolsas de valores. Investimento é uma palavra, não é uma palavra bíblica, não é uma palavra espiritual, é uma palavra do capitalismo desenfreado e uma palavra do materialismo desenfreado. Investimento não é dar, investimento é comprar alguma coisa. Quem investe vai querer receber de volta os seus investimentos. O dízimo não é isso, o dízimo é dar. Jesus disse, dai e dar-se-vos-á. Olha a lei da semeadura. Dai e dar-se-vos-á. Medida boa, cheia, recalcada, sacudida e transbordante se vos acrescentará.
E além do dízimo tem a oferta espontânea, a oferta voluntária. Sabe de quem é a oferta voluntária? É daquele crente que fala assim: puxa, eu amo tanto a palavra de Deus, que eu acho que o dízimo que eu dei é muito pouco. Eu vou dar mais além do dízimo. Quando ele dá mais além do dízimo, essa oferta não está estipulada. Cada um estipula no seu próprio coração. E é para isso que Paulo escreveu em 1 Coríntios: Deus ama a quem dá com alegria. Porque quem dá com alegria, ele imita o Pai, que com alegria deu para nós, não 10% do que ele tinha, mas deu para nós a totalidade do seu maior tesouro. Nos deu o seu Filho para nos salvar. É com esse Deus que você vai ser murrinha. Cuidado, preste muita atenção, porque tudo que o homem semeia, ele também colherá. A lei da semeadura é uma realidade. E não só em termos de ofertas, mas em termos de tudo. Em termos de tudo. Você usa a sua língua para chicotear alguém, para falar mal de pessoas. Pessoas também vão usar as línguas deles para falar mal de você, para te caluniar, porque isso é a lei da semeadura. Você está plantando, semeando, vai colher também. Quando você colhe coisas más, que não correspondem àquilo que você semeou, então você se assemelha a Jesus, que só semeou coisas boas e foi judiado. Até o verbo judiar nasceu daquilo que os judeus fizeram com Jesus, sem ele merecer. Jesus não semeou isso. Ele não semeou crucificação, ele não semeou sofrimento, ele semeou a verdade. Ele semeou só coisas boas, mas recebeu também coisas ruins. E por isso, essa pessoa que recebe coisas ruins, sem ter semeado coisas ruins, são pessoas especialíssimas diante de Deus, que ao receber essas coisas, não reclama, como Jesus não reclamou, como cordeiro e ovelha muda nas mãos dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca para reclamar, mas em tudo ele se sujeitou ao Pai, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ser cristãos é ser imitadores de Jesus Cristo em tudo. Em tudo que pensamos, o homem espiritual tem que ter a mente de Cristo. Em tudo que falamos, a boca fala do que o coração está cheio. Em tudo que vivemos, em tudo que praticamos na nossa conduta, quem ouve a minha palavra e a pratica, é um homem sábio, prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. Virão chuvas, virão ventos, virão coisas ruins contra essa pessoa, mas ela não vai cair. Essas coisas ruins não vão derrubá-la, porque ela está edificada sobre a rocha. Aleluia. A lei da semeadura vale para todo mundo. Ímpios que semearam coisas boas não vão para o céu por causa dessas coisas boas que eles semearam. Eles recebem aqui mesmo na terra a colheita deles e depois vão para o inferno. Justos filhos de Deus, que são orientados a semear só coisas boas no mundo inteiro, pregando o Evangelho. A melhor coisa que semeamos no mundo inteiro é pregando o Evangelho a toda criatura. Nós colhemos tanto agora, e Deus reserva muitas coisas grandiosas para colhermos na glória quando estivermos com Ele. Mas todo mundo colhe o que semeia. Ninguém escapa da lei da semeadura, porque ela é uma lei espiritual, uma lei evangélica, funciona para todo mundo.
Aleluia. Muito bem. Esse início aqui, né, quase que a totalidade do capítulo 11, vamos ver como ele se encaixa com relação ao livro todo. Eu fiz aqui um retrocesso, uma revisão agora do livro todo. O livro todo, que tem 12 capítulos, então Eclesiastes de 1 a 12, e o título é Vaidade de Vaidades. E é esse o significado. Tudo que fazemos na terra é vaidade. A única coisa que fazemos que não é vaidade é buscar o Senhor, o seu conhecimento, a sua palavra, a sua sabedoria de todo o coração. Então, Salomão explica aí o que é vaidade de vaidades. Quando nós começamos a explanação desse livro, nós vimos que ele está dividido assim, numa introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Tá? A introdução são os 2 primeiros capítulos, cujo título é o pregador. O pregador aqui, que é o título original deste livro em hebraico. Esse livro em hebraico não chama Eclesiastes. Eclesiastes vem do grego assembleia. As pessoas que estão sentadas para ouvir a pregação são os eclesiastes, são a assembleia reunida. Mas o título desse livro em hebraico é Kohelet, que traduzido para o português é o pregador, aquele que está pregando. O Kohelet é aquele que prega para os eclesiastes, para os membros da assembleia que estão aí recebendo essa pregação. O desenvolvimento deste livro, que é a maior parte dele, vai então do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 11, que nós lemos hoje, versículo 8. Tá? E o título para todo esse texto maior aí é sabedoria, porque esse é o tema principal de cada um desses livros na Bíblia e no meio da Bíblia, chamados de livros sapienciais ou livros da sabedoria. E a conclusão do livro é uma mensagem, a conclusão do livro é uma mensagem particularizada para o jovem. Para o jovem. Salomão viu muitos jovens e viu como eles vivem. Eles vivem achando que são empoderados, que podem tudo, que fazem tudo, correm atrás de tudo, são muito fortes e acham que vão ficar sempre assim. Então, Salomão, já idoso, traz uma mensagem para o jovem, tá? Aqui que vai do Eclesiastes capítulo 11, que nós estamos lendo hoje, versículo 9, até o final do livro, capítulo 12, versículo 14. Nós já vimos, né, que do 11, capítulo 11, de 1 a 8, o tema é a lei da semeadura, encerrando o principal desenvolvimento do livro. E a conclusão começa ainda no capítulo 11. A conclusão, que é a palavra ao jovem, começa ainda no capítulo 11, versículos 9 até 12, 14. Esse texto aí está dividido da seguinte forma. Né? Lembra do Criador. É uma das exortações que Salomão vai fazer para o jovem. Olha, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não caia, jovem, não caia nessa artimanha de Satanás, que ele fala assim: você é muito jovem, você tem que aproveitar a sua vida, tem que ficar indo para a igreja, não, ouvindo Bíblia, carregando Bíblia, não. Vai para o baile, vai para a balada, vai para a festa, vai se divertir, vai aproveitar a sua vida. Deixa para você buscar Deus quando você estiver bem velhinho. Quando você for velho, isso é uma das artimanhas com as quais Satanás engana muitos jovens. É exatamente na mocidade, na juventude, a hora crucial de buscar a Deus,
de todo o coração. E até antes da vida jovem. Em Provérbios, Salomão também escreveu aos pais: ensina ao teu filho enquanto ele ainda é criança, antes de chegar aí à adolescência, juventude, mocidade. Ensina ao teu filho enquanto ainda é criança o caminho que ele deve andar, o caminho é Jesus, e até quando ele for velho, ele jamais se desviará desse caminho. A palavra de Deus orienta pais e mães. Pais e mães não são pastores de igreja, não são professores de escola dominical, não são professores de escola secular, escola normal de educação. Essa missão não pode ser terceirizada para nenhuma pessoa. São os pais, o pai e a mãe que têm diante de Deus a missão e a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos desde a mais tenra idade, desde que são crianças. Porque se deixar para mais tarde, poderá ser muito tarde. Salomão decidiu falar com o jovem, um pouco mais velhos do que criança, que ele já enxergou isso neles. Estão todos se divertindo, estão tudo buscando felicidade no mundo, tudo buscando prazeres no mundo. Olha, lembra-te do teu Criador. Sabe quando? Nos dias da tua mocidade. Não deixa para lembrar de Deus quando você estiver velho, não, que aí também poderá ser muito tarde. Então, lembra-te do teu Criador. Esse texto vai do capítulo 11, versículo 9, até o capítulo 12, versículo 7. E no capítulo que nós vamos ler, capítulo 12, que vamos ler pela graça de Deus no próximo sábado, termina do versículo 8 ao versículo 14 do capítulo 12, com a exortação: teme a Deus. Porque nós vivemos hoje em dias de trevas, porque não tem mais temor de Deus, não tem mais respeito a Deus, não tem mais reverência a Deus. A Bíblia não é mais respeitada, a Bíblia é difamada. O Evangelho não é mais respeitado, reverenciado, o Evangelho é difamado. As coisas cristãs, as coisas espirituais são difamadas como coisas ruins. E o que se ensina para as pessoas que as coisas boas são as coisas do mundo que ela tem que buscar. Então Salomão, vendo os jovens nessa atitude, fala para eles: olha, eu vou resumir. Ele escreve esse título aí que eu coloquei como um resumo, uma suma, uma sumarização, um resumo de tudo que ele escreveu nesse livro. Depois de encerrar esses 12 capítulos, ele encerra com um resumo assim, ó. Vou resumir o livro inteiro. Teme a Deus. Teme a Deus. Lembrando que todos esses livros declaram a frase mais contundente da sabedoria, que é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. Muito bem. Como o capítulo 11 está ali em cima, no versículo 9 para frente, lembra do Criador, vamos ver esse texto aí que vai do capítulo 11, versículo 9, até o capítulo 12, versículo 7, como esse texto está dividido. Versículos 9 e 10, que são os dois últimos do capítulo 11, é prestação de contas. Nesses versículos aí, né, especialmente no 9, Salomão usa uma linguagem que aparece muito na Bíblia. Essa linguagem, apenas quem medita na palavra tem que aprender a discernir quando ela surge. É uma linguagem que se chama uma linguagem sarcástica, ou seja, ele está usando de sarcasmo. Quando ele diz assim para o jovem, eu vou colocar esse sarcasmo aqui no jeito que eu vou ler, ó. Ele diz para o jovem assim no versículo 9: alegra-te, jovem,
Vai se alegrando aí, tá? Na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, coração corrupto e enganoso, e agradam aos teus olhos. Aí ele encerra dizendo: sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Uma vez um jovem chegou para mim com esse texto, ele não entendeu nada. Ele falou: pastor, a Bíblia manda o jovem se alegrar. A Bíblia está mandando o jovem se alegrar, recrear o teu coração nos dias da tua mocidade, andar pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada os teus olhos. A Bíblia mandando aqui. Irmão, você não entendeu que isso aqui é um sarcasmo? Isso aqui é uma linguagem sarcástica. É a Bíblia dizendo: olha, vai se metendo a fazer tudo o que você quer, a seguir o seu coração, a buscar os prazeres que a sua alma está pedindo, satisfazendo a sua carne. Mas não fique pensando que você não vai prestar conta de tudo isso, porque vai. Terá prestação de contas. Filhos de Deus não têm prestação de contas. Quando eu falo filhos de Deus, falo pessoas verdadeiramente convertidas e que aplicam todas as forças da sua vida para se santificar de acordo com a palavra de Deus. Elas não entram em prestação de contas, porque Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Todos os demais, incluindo falsos filhos, incluindo falsos evangélicos, vão prestar contas. E essa prestação de contas é só um elemento do juízo final que virá sobre eles. Todo mundo aí fora, não pense que está todo mundo livremente fazendo o que quer. Não. Pensam enganados por Satanás, que estão aí livremente fazendo o que querem. Mas de tudo o que estão fazendo, prestarão seríssimas contas com Deus. Então é assim, nessa linguagem, que termina o capítulo de número 11, né? E por isso ele fala no versículo 10, afasta, pois, do teu coração o desgosto, e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Não fica pensando que a juventude é um empoderamento. Está todo poderoso aí, achando que pode fazer o que quer, porque eu sou jovem. Vai prestar contas. Vai prestar sérias contas. Com 60 anos, quase 60 anos de idade, eu trabalhei na minha vida. Desses 60 anos, 40 são de conversão. 40 de conversão. Só os primeiros, 42 são de conversão. Os primeiros 18 foi sem conversão. E em toda a minha vida cristã, eu trabalhei com muitos jovens. E o que eu já vi de jovens que receberam a palavra de Deus, mas não acolheram em seus corações, porque preferiram o mundo e as coisas do mundo e as amizades do mundo, estão todos hoje arrebentados, com a vida destruída, sem contar os que já morreram, porque não deram ouvidos a palavra do nosso Deus. Por isso, Salomão vai encerrar esse livro falando aí com o jovem e dizendo aí nos primeiros versículos do capítulo 12, que vamos ver na semana que vem, sábado que vem, que a juventude é passageira. Como diz no Salmo 90, nós estamos passando muito depressa.
Também no Salmo 90, na primeira carta de Pedro, o homem é como a erva, que hoje cresce e está verdinha, na flor da idade, e amanhã já murchou e está seca, porque nós passamos por essa terra aqui muito rapidamente. Esses dias, minha esposa estava mostrando para mim, que apareceu nas redes sociais, eu, o homem mais velho do mundo, 115 anos. Para que tudo isso? Vai morrer cedo ou tarde, e esses anos não foram nada comparados com a eternidade. Por isso que Deus quer formar filhos sábios. Muito bem. Depois de ver então essa colocação do capítulo 11 aqui dentro do livro, das divisões e subdivisões do livro Eclesiastes, o Espírito Santo me conduziu a meditar com vocês hoje no versículo 8. Eclesiastes 11, 8. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Vamos repetir? Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Bom, o Espírito Santo me conduziu a esse versículo para falar daquilo que eu sublinhei ali, dias de trevas. Os dias de trevas começaram em Gênesis capítulo 3. Quando os primeiros pais da humanidade, Adão e Eva, caíram na tentação, pecaram, desobedeceram a Deus, e o pecado deles foi transmitido a partir deles para toda a humanidade. E é por isso que Paulo escreveu em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção. Todos pecaram, não em alguma coisa que fizeram, isso é pouco. Todos pecaram em Adão. Por isso, pessoas que ainda não nasceram, que estão para nascer amanhã, por exemplo, de amanhã para frente, já vão nascer pecadoras. Cumprindo o que Davi disse de si mesmo no Salmo 51, versículo 5. Eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. O que Davi disse ali, sob a inspiração do Espírito Santo, vale para todas as pessoas. Todos os seres humanos, por causa do pecado de Adão e Eva, são concebidos, gerados e nascidos em pecado. Essa humanidade pecadora gera uma história da humanidade, uma história que se pode definir como uma história de dias de trevas. Todo o tempo na Terra, a humanidade viveu dias de trevas. A humanidade que hoje está na Terra, 7 bilhões, cerca de 7 bilhões de pessoas estão vivendo dias de trevas. A humanidade que ainda vai nascer até o fim da grande tribulação, com a guerra do Armagedon, todos que nascerem até lá, nascerão em
dias de trevas. Não há luz no mundo, só há trevas. João capítulo 3 diz, 1 e 3, capítulo 1 de João e também o capítulo 3, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz é Jesus. Jesus não é amado nesse mundo pelos homens. Jesus é a luz. Os homens amam as trevas, eles não amam a luz. Por isso Jesus se tornou aquilo que Isaías declarou no capítulo 53. Jesus, como ser humano aqui na terra, como alguém que veio ao mundo participar da história da humanidade, o único homem sem pecado, em tudo tentado, mas não pecou, semelhante a nós em tudo, menos no pecado, porque não pecou. Ele veio como luz a esse mundo, mas se tornou, como Isaías declara no Isaías 53, Jesus é o mais rejeitado entre os homens. O homem mais rejeitado na humanidade e na história da humanidade, o homem Jesus. Jesus como homem aqui na terra. O mais rejeitado entre os homens. Uma vez eu fui pregar numa igreja em Goiânia e preguei sobre isso. O pastor ficou bravo comigo. E veio, no final ele pegou, como a igreja lá era a igreja dele, e falou assim: eu não concordo com isso que o senhor pregou, não, que Jesus é o homem mais rejeitado. Eu falei para ele: então você não concorda com a palavra, porque não foi eu que falei isso. Isaías 53, o mais rejeitado entre os homens. Não, mas hoje não. Hoje muita gente ama Jesus. Não. Muita gente hoje ama um falso Jesus. A religiosidade humana constrói falsos cristos, constrói falsos Jesus. E qual que é a diferença do verdadeiro Jesus para esses falsos que a religiosidade cria para gostar deles, para amar esse Jesus? Esse Jesus que eles criam não é a verdade. Esse Jesus criado pelas mentes dos homens, criado pelas religiosidades cristãs na terra, esse Jesus não é a verdade. É um Jesus idolátrico, é um Jesus libertino, é um Jesus que não chama para o arrependimento, é um Jesus que não chama para a santificação, é um Jesus que não tem palavra de Deus em quem crê nesse Jesus. Foi por isso que Jesus declarou que haveria falsos cristos. Não é que haveria homens se passando por cristos, é que haveria homens criando falsos cristos, cristos mais agradáveis, cristos mais aceitáveis para os homens, porque o verdadeiro Cristo eles não aceitam, o verdadeiro Cristo eles rejeitam. E a rejeição ao verdadeiro Jesus, a rejeição ao verdadeiro Cristo, é a rejeição à verdade, porque Ele é a verdade, é a rejeição à palavra de Deus, porque Ele é a palavra de Deus, é a rejeição ao Evangelho, porque Ele é o Evangelho, e é por causa dessa rejeição a Cristo que a humanidade sempre viveu e até o fim vai viver dias de trevas. Entendendo isso, o apóstolo João escreveu em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. O diabo tem um título que Jesus não tem, e o próprio Jesus deu a ele esse título. Ele é o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo é o príncipe das trevas. Jesus é o príncipe da paz.
O príncipe do mundo é o diabo, que faz com que essa humanidade toda, vivendo dias de trevas, se cumpra nessa humanidade o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 2. Essa humanidade vive segundo o curso desse mundo, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É assim, amados, que a humanidade vive. E isso está em toda a terra, em todo o mundo. Está no âmbito político, em todo ele. Está no âmbito secular, moda, esportes, diversão, filmes, novelas, música, entretenimento, tudo que há no mundo. E também na religiosidade humana. A religiosidade humana é uma das características da mente humana decaída, que procura, na sua religião, se auto-justificar diante de Deus. E ninguém faz isso, porque o único que nos justifica é Jesus. Sempre vivemos dias de trevas. Só que, enquanto esses dias avançam, enquanto esse tempo avança, nós vamos tendo uma piora nessa situação de trevas. Essa piora foi anunciada por Jesus em Mateus 24, quando ele declarou que o que vai acontecer na terra até o final é a multiplicação da iniquidade. No mundo não acontece a multiplicação da bondade, não acontece a multiplicação do amor, não acontece a multiplicação da pureza, não acontece a multiplicação da justiça. Todas essas coisas sofrem subtração, elas diminuem. O que aumenta no mundo, o que se multiplica no mundo é a iniquidade. Porque aumenta cada vez mais, quanto mais nos aproximamos do final, por dois fatores. O fator populacional, o número de pessoas na face da terra. Quanto mais gente, mais pecadores pecando e vivendo esses dias de trevas e propalando esses dias de trevas. A humanidade demorou séculos para chegar a 1 bilhão de seres humanos na Terra. Depois, quando chegou a 1 bilhão, demorou só um século, 100 anos, para chegar a 2 bilhões. E depois que chegou a 2 bilhões, levou meio século, 50 anos, para chegar a 4 bilhões. Hoje nós temos cerca de 7 bilhões no mundo inteiro. 7 bilhões de pessoas pecando, 7 bilhões de pessoas escravas de Satanás, 7 bilhões de pessoas nas trevas. Além desse fator demográfico, o outro fator que faz com que a multiplicação da iniquidade aconteça é o progresso tecnológico. Esse progresso tecnológico que traz uma aparência de riqueza, traz uma aparência de conforto, traz uma aparência de coisa maravilhosa que chama a atenção de todo mundo. Todo mundo quer os carros mais novos, os celulares mais novos, querem agora ficar viajando para o espaço, querem construir aeronaves, foguetes para ir para o espaço, querem aproveitar de toda essa tecnologia. Essa tecnologia trouxe a esses pecadores um empoderamento. Eles se sentem tão poderosos que fazem com que os dias de trevas sejam cada vez mais dias de trevas. É por isso que eu gosto de dizer que a Bíblia não é uma mensagem de otimismo e também não é uma mensagem de pessimismo.
A Bíblia é mensagem de realismo, é a realidade. É esta realidade no meio da qual nós vivemos, e por isso Jesus disse: olha, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus já nos deu condições aos verdadeiros filhos e filhas de Deus para, em tudo o que acontece nesses dias de trevas, em meio a todas essas coisas, nós sejamos mais que vencedores. Deus já nos deu. E não nos deixar envolver pelo mundo de trevas, pelas coisas do mundo. 1 João 2, 15 a 17 está escrito: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará nele. E não entenda errado essa palavra, significa que o Pai não ama essa pessoa. É a ira de Deus que está sobre ele. O amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O mundo passa, está passando, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A vontade de Deus é a nossa santificação. Quem se santifica vem para a luz, sai das trevas decidida e definitivamente, vem para a luz, porque aí no mundo só haverá dias de trevas, todos os dias. Por isso Paulo disse: vede prudentemente como andais. Efésios 5, 15 e 16. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, são dias de trevas. Mas tudo isso vai acabar. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Nós estamos sendo encaminhados para esse fim, e quanto mais próximos estamos do fim, mais urgente é vir congregar, como está escrito em Hebreus 10, 25. Tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Um dos instrumentos que Deus nos deu, uma das armas espirituais que Deus nos deu, para vivermos dias de trevas, como filhos da luz, é a congregação. É a oração, a meditação diuturna na palavra e a congregação. Não deixemos de congregar, porque nossas congregações são congregações de pura palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Não somos das trevas, porque Colossenses 1, 13 e 14, o Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vivemos dias de trevas, e o pior é que esses dias de trevas envolveram em trevas igrejas que não eram para ser trevas. Igrejas que eram para ser luz estão em trevas, deixando as pessoas no mundo e não colocando elas para andar no caminho apertado, cujo fim é a vida eterna.